CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Abraçados, aconchegados a esta casa de amor. Então a gente vai lembrar vamos falar de algumas necessidades que o centro precisa, né? Roupas agora no inverno, quem puder trazer, cobertor, casaco, qualquer roupa que esteja em bom uso, né? Eu lembro que lá na Malé, na obra social Antônio de Aquino, tinha gente que tirava o fechecler da calça e o botão da camisa. Então, se a pessoa não tem condições, ela não vai ter condições de levar para uma costureira para botar o fechecler na calça, não é? Então, acho que é assim que a gente pense no outro como se fôssemos nós na hora da doação. A gente também precisa de alimentos, porque tem as cestas básicas para os nossos assistidos aqui da nossa casa. E as cestas básicas, a gente sabe qual é a cesta básica que a gente usa na nossa casa. A relação de mantimentos que a gente precisa para fazer a nossa comida. Então é desses mesmos alimentos que a gente usa lá em casa que a gente precisa aqui, até de sal a gente precisa aqui. Então aqueles que puderem ajudar, a gente agradece. E a gente também faz um convite para aqueles que estão nos assistindo e aqueles que se encontram aqui, às vezes talvez pela primeira vez ou sempre, a gente não ter a oportunidade de visitar a nossa obra social. A nossa obra social aqui funciona no sábado de 8h30 até 11h30, mais ou menos. Então é uma coisa muito gratificante, é um momento muito gratificante, aonde a gente tem a possibilidade, né, de estender as nossas mãos, a nossa fala, o nosso carinho e o nosso sentimento para aqueles irmãos de caminhada que nesta vida se encontram em plano, a gente fala material diferenciado, mas a gente nunca pode esquecer das palavras do nosso altivo, que ele dizia assim para nós na obra social: todos nós somos assistidos. A nossa diferença é que uns são assistidos materialmente e espiritualmente, e os outros só são espiritualmente. Então todos nós somos assistidos nessa grande casa, né, que é a casa do planeta Terra. A gente também pede aqueles que tiverem medicação não vencida. Às vezes o médico passa para a gente usar 10 comprimidos e a caixa veio com 12. Traga os 12 se não estiver vencido, porque medicação vencida tem todo um processo, né? Então a gente agradece a vocês. Não deixem de conhecer a obra social. E nós temos os cursos aqui presenciais e temos as lives. A gente tem todos os cursos da obra de Kardec. Temos cursos da Dona Ivone, temos cursos do nosso querido André Luiz, todos os cursos. Temos o estudo da Revista Espírita. Então aqueles que quiserem
participar ou assistir através de lives, a gente também faz esse convite. Mas o convite mais agradável também para a gente é aquele presencial, né? Onde a gente troca afetos, troca olhares, abraços, não é? Então, que todos possamos fazer parte desse momento. E eu sempre falo, Jesus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, essa verdade, né, do mundo espiritual, do mundo material, a gente conhece estudando os ensinamentos dos espíritos codificados pelo nosso companheiro Allan Kardec. Então, hoje o tema vai ser o Livro dos Médiuns, o capítulo 5, Fenômenos de Transporte, que o nosso companheiro vai nos presentear com o seu estudo. Vai ser da pergunta 96 a 99. E o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 3, Há muitas moradas na casa do Pai. E o item hoje é de 6 e 7. A gente só vai ler uns pedacinhos e a gente recomenda que, se vocês leiam em casa, leiam. Esse capítulo é muito bonito. Então, é destinação da terra, causa das misérias terrestres. Item 6 diz assim para nós: muitas pessoas se admiram por encontrar na terra tantas maldades e más paixões, tantas misérias e enfermidades de todos os gêneros. Daí concluindo que a espécie humana é algo muito triste. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se colocam os que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. No item 7, ele vai falar assim para nós: uma ideia muito falsa dos habitantes de uma grande cidade seria feita se eles fossem julgados pela população dos bairros mais humildes e sórdidos. Em um hospital só se vêem doentes e estorpiados. Em uma prisão veem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Pois bem, que se considera a terra como um bairro, um hospital, uma penitenciária, uma região insalubre, visto que ela é ao mesmo tempo tudo isso, e se compreenderá, porque as aflições superam as alegrias. Vamos então fazer agora a nossa prece, vamos elevar nossos pensamentos até o nosso governador deste planeta azul e maravilhoso que nos acolheu, Jesus. Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em Teu nome, para que possamos compreender os Teus ensinamentos que nos foram trazidos pelos Espíritos. Que o nosso querido companheiro Robson possa nos presentear mais uma vez com os seus estudos. Que o nosso amado altivo possa sempre intuí-lo na sua explanação. Da mesma maneira, pedimos pela nossa querida Conceição. Pedimos também, Senhor, que abraces a todos que irão tomar o passe de cura, que através dos médiuns esse fluido medicamentoso chegue até o seu corpo físico, seus corpos físicos, mentais e espirituais. Agradecemos a todos os trabalhadores espirituais do nosso SEAP. Agradecemos mais uma vez ao altivo, a todos que aqui se encontram. Agradecemos
agradecemos ao Mestre Jesus, hoje como mestre e como médico. E agradecemos a Deus acima de tudo, por tudo isso permitir. E em nome desse Pai amoroso e generoso, que pedimos a licença para dar início à reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. É você. Bom dia a todos. Sempre começa agradecendo mais uma vez a oportunidade que a Casa dá de trabalho a gente, né? Pedindo aos espíritos para nos envolverem a partir de agora, e vamos estudar aqui o livro dos médiuns, um capítulo que trata dos fenômenos físicos, capítulo 5, manifestações físicas espontâneas, e a gente entra num texto que está nos itens 96, 97 e 98, fenômeno de transporte. Transportar objetos físicos. É possível isso acontecer? É possível um espírito pegar esse copo aqui, atravessar a parede, atravessar vidro, levar esse copo para um outro lugar? É isso que eles vão falar aqui para a gente sobre esse tema. E vai começar aqui o capítulo com Allan Kardec tendo o cuidado de chamar a atenção para a gente, vai falar assim, possível é possível, mas é um fenômeno que ele é dos mais difíceis de acontecer, tem condições muito especiais para que ele aconteça, e era o mais fácil de ser imitado. Gente, eu vou mais uma vez convidar vocês a gente mergulhar lá como era o século XIX, um século que você não tinha rádio, não tinha jornal, não tinha televisão, né, não tinha internet, não tinha nada disso. Os jornais escritos tinham, né? Quando eu falo jornal, jornal não, papel tinha. Qual era a diversão da época? Aliás, nem energia elétrica, né, como a gente tem hoje, eles tinham também. Então a diversão era você fazer aqueles saraus, e nos saraus você, muito provavelmente, você ia encontrar um instrumento musical, um violão, um piano que alguém tocasse, cantasse, ou alguém declamasse algumas poesias, e tinham esses espetáculos, às vezes, das pessoas que faziam seus truques, ou suas mágicas. Hoje a gente, através da televisão, quem gosta de acompanhar, principalmente no YouTube, existe um programa chamado Got Talent, que é britânico o programa. Pega talentos do mundo inteiro. Provavelmente você já viu algum vídeo de alguma criança que canta muito bonito, né? De alguém que faz uma mágica, é esse programa aí. E hoje, muito mais do que no passado, você tem muito mais recursos, aqueles recursos que vão iludir o nosso campo visual, vai projetar alguma coisa ali, algum objeto. Então, ele já chama a atenção de que, na época, ele fala assim, ó, esse fenômeno de transporte, ele só difere daqueles que acabamos de falar, dos outros que ele falou antes o quê? Falou de batida, mesa se comunicando, falou também de cheiro, que é uma coisa que acontecia muito, por exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier, quem teve contato com o Chico Xavier, dizia que ele, de repente, começava a sentir cheiro de perfume, a mão dele ficava perfumada, sem ele ter pego substância nenhuma, terminou de lavar a mão, sentiu o cheiro da mão antes, tudo bem, daqui a pouco vem aquele cheiro de perfume que embelezava todo o ambiente. Mas a gente vai encontrar ao longo aí da história, principalmente católica, muitos fenômenos físicos como esse aqui, e curiosamente vocês vão perceber o seguinte, que uma vez eu estava pesquisando isso, falei, peraí, Nossa Senhora, quem é a Nossa Senhora? Ah, é a Maria, mãe do Cristo. Mas por que existe tanta Nossa Senhora? Existe Nossa Senhora de Fátima, da Conceição, né? E tem uma série de... Aí eu falei, por quê? Porque aconteceram alguns fenômenos físicos em determinados locais e que foram observados, foram documentados. É uma pena que na época você não tinha o recurso do celular que a gente tem hoje, né? Tirar uma foto, filmar, mas foi testemunhado por pessoas que eram idôneas e aí de repente canonizaram aquilo e tornaram aquele ambiente especial. Peraí, mas como assim? Que tipo de... O que acontecia? Acontecia de ter uma estátua de uma santa e de repente a lágrima descer dos olhos. Algumas vezes aconteceu também de sangue aparecer. Então, né, alguns fenômenos, é curioso isso, são fenômenos que Kardec vem dizendo, é possível acontecer sim. Né? A gente vai explicar aqui hoje, procurar estudar como ele acontece. Aí ele vai começar assim, esse fenômeno só se difere daqueles que a gente acabou de falar, que é esse da lágrima e tudo, porque é o seguinte, pela natureza dos objetos e pela intenção benévola do espírito. Então o espírito tem uma intenção boa,
e ele traz uns objetos que normalmente é quase sempre graciosos e pela sua maneira suave e muitas vezes delicada que são trazidos. Consiste no transporte instantâneo de objetos que não existe no lugar em que se está. Com mais frequência são flores, algumas vezes frutas, balas, joias, etc. E vamos também pensar no seguinte: Allan Kardec estava naquele período em que ele já tinha lançado o Livro dos Espíritos e ele estava participando o tempo todo de experimentos. Então, Allan Kardec, muito cientista e no primeiro momento muito cético, ele queria as provas, queria saber como é que isso acontecia. Então, primeiro ele queria ver, tocar, Tomé mesmo, aquela coisa do Tomé, né? Tem que tocar para ver. Depois que ele viu, e agora, como é que acontece? Ele começava a interrogar os espíritos. Para quem for estudar esse capítulo, tem até uma coisa curiosa aqui. Vocês vão ver que ele vai fazer aqui na frente perguntas para um determinado espírito, e Allan Kardec não ficou muito convencido da resposta que aquele espírito deu, não. Então ele vai em um outro que ele tinha mais confiança, que se chama Erasto, e esse espírito que assina com o nome de Erasto, vocês vão perceber que vai ter mais vezes, ele aparece na codificação para a gente, tanto no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho, ele está sempre dando uma comunicaçãozinha aqui ou outra. E esse capítulo aqui ele vai corrigir algumas informações que esse espírito estaria dando para Kardec. Aí ele bota aqui, ó, vamos lá, primeira coisa, digamos primeiramente que este fenômeno é um daqueles que mais se prestam à imitação. Existe toda uma técnica aí para esses shows que acontecem, principalmente, ó, eu tenho muita saudade da minha infância quando eu ia a circo, porque na minha infância tinha muito circo. O circo chegava na cidade, né, e daqui a pouco passava um determinado tempo e ia embora. Hoje a gente vê circo aí às vezes em shopping, né? Tem muito pouco, né? Hoje quem vai para o exterior tem lá Circo do Soleil, tem aquela, né? Mas aqui quando a gente era criança a gente via os espetáculos de circenses. E como é que eram esses espetáculos? As pessoas têm uma técnica que eles desenvolvem de te chamar a atenção para uma determinada coisa, e quando você estava distraído com uma determinada coisa, ele puxava uma outra, não sei de onde, né? Então ele puxava flores, tirava ali o coelho da cartola, e tudo isso possível. Eu me lembro até que na minha infância, vocês devem lembrar disso também, teve um filme dos Trapalhões, que um dos filmes eles estavam desmistificando isso. Mostrava aqui, ó, a cartola parece que é o fundo, aqui não, esse fundo é falso, você tira isso aqui, ainda tem um coelho ali por baixo, vai ficar colocando o animal escondido. Então, ó, esses fenômenos, ele bota aqui, ó, são os que mais se prestam à imitação. E, por conseguinte, é preciso precaver-se contra a fraude. Sabe-se até onde pode ir a arte da prestidigitação. E prestidigitação é um termo que era utilizado na época para esses fenômenos quando era feito em forma de espetáculo e muitas das vezes truques mesmo. Teve um dia desse que minha filha mais nova falou: pai, que compra esse livro para mim. Aí eu comprei um livrinho para ela, que é meu filho de feira de ciência, né? E era livro para ensinar a fazer truques. Né? E muita coisa que você olhava para ela, falou, legal mesmo, né? Porque quem não conhece vai pensar que você é mágico mesmo, você está fazendo aquela coisa de verdade mesmo. Mas as pessoas treinam isso e tem uma técnica apurada para fazer isso. Kardec vai ter o cuidado de falar desse capítulo aqui para a gente o seguinte, ó. Esse tipo de trabalho, de você transportar uma determinada coisa, ele além de não ser fácil de fazer, agora vamos entrar aqui, ó. Tem que ter um médium doando o fluido animalizado dele, o ectoplasma, e ele fala o seguinte, nesse caso aqui específico é um médium só. É um médium que é muito especial, porque o sistema nervoso dele já é preparado para ele desprender bastante, né, desse fluido animalizado e combinar com o fluido de um determinado espírito também. Então tem que ter um espírito trabalhando e ao mesmo tempo um médium aqui doando esse ectoplasma. Igual nos outros fenômenos, né, que vocês estão estudando semana passada, semana retrasada, a mesma coisa. Só que na semana passada e na semana retrasada a gente viu o seguinte, às vezes são vários médios, pega um pouquinho dali, não, esse tem que ser um só. E esse, normalmente, o médium que está doando o fluido, ele está em estado sonambúlico, porque é uma coisa que demanda tanto trabalho, ele tem que estar em repouso. O que é estado sonambúlico? Quem já viu sonâmbulo aí? Alguém tem sonâmbulo dentro de casa? Aquela pessoa, quando você está dormindo, a pessoa se mexe, né? A pessoa, às vezes, fala, né? Então, ele está falando o seguinte, o sonâmbulo é estudado aqui no livro dos Espíritos como emancipação da alma. O que é o sonâmbulo? Eu estou aqui num estado que o corpo está no estado de torpor e o espírito tem um pouquinho mais de liberdade. Então, o que normalmente acontece com o sonâmbulo é o quê? Né? O corpo está aqui,
o espírito que está lá na esquina está descrevendo o que ele está vendo na esquina. Aí você vai lá na esquina e vai ver, realmente tem um carro parado lá. Né? Aí tem todo um mito que o pessoal fala, né? O pessoal fala, você não pode acordar o sonâmbulo não. Gente, o risco de você acordar o sonâmbulo se ele estiver em pé, ele cair e se machucar. É só esse. Ele está num estado de emancipação, né? Mas normalmente, para esse tipo de fenômeno aqui, tem que ter um médium em algum lugar. Às vezes a gente não sabe, mas tem alguém dormindo aqui dentro. Tem alguém deitado ali, né? E está sendo retirado aquele fluido daquele encarnado. Tem que ter um encarnado e tem um desencarnado também. Ele vai ficar ali, ó, o tempo todo relaxado, porque a quantidade de ectoplasma dele, esse fluido animalizado dele, do médium, de quem está encarnado, o espírito não tem isso, só eu que tenho. Quando for falar fluido animalizado, ó, só a gente que está encarnado que tem. Por isso que eles precisam combinar o fluido deles com o nosso. Por isso que eu vou lembrar aqui mais uma vez, aquele fenômeno que aconteceu quando Tomé queria tocar no Cristo, que está relatado lá no Evangelho de João, só no Evangelho de João, né? Não está nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas. É só quando termina o Evangelho de João. Tomé estava na frente do Cristo, ele vai tocar, ele fala, não me toque ainda que eu não estou preparado. O que é que devia estar acontecendo naquele momento? Tinha algum médium ali por perto, algum encarnado ali por perto, devia estar em estado de repouso, estava sendo retirado aquele fluido ali para que aquela materialização do Cristo pudesse acontecer. Quando aconteceu, até a marca da mão, né, crucificada, parece que Tomé tocou, quando tocou, falou, agora eu acredito. Mas, gente, estudem, leiam o Evangelho de João, vocês vão ver o seguinte, né, que depois da crucificação do Cristo, aqueles dias, os 40 dias que o Cristo ficou entre a gente, ele estava entre a gente em espírito, ele não estava mais em corpo. Tanto que você vai ver, os relatos são assim, né? Hoje a gente conhecendo a doutrina do Espírito e lendo o Evangelho, tinha alguém caminhando e de repente parecia que tinha um outro espírito caminhando do lado dele. Na verdade ele achava que fosse um encarnado, né? Aí ele fala, vocês estão tristes por quê? Como, por quê? Você não sabe que mataram aquele que era o nosso Salvador? E ele vai andando e daqui a pouco a pessoa se dá conta, não era ele que estava aqui do lado? E sumiu, cadê ele? Sumiu, ele apareceu rapidinho e sumiu. Uns era a mediunidade de evidência, ele estava vendo, e para outros casos a materialização mesmo. Ele estava pegando o fluido de alguém, ou combinando, aparecendo ali com a pessoa, desaparecia. Isso é muito comum acontecer. Quem é espírita, a grande maioria das vezes, é espírita porque já viu o espírito, sente o espírito, ele está querendo entender o que acontece, ele vem para cá, para casa espírita estudar, ou então vem de outras religiões, nas outras religiões a gente vai mudar, a gente vai respeitar, vai mudar os termos, né? O pessoal vai falar, manifestação do Espírito Santo, vai ter aparição também, vai ter tudo ali também. E esse fenômeno acontece dessa maneira. Então ele vem falar assim, sabe-se até que ponto pode ir essa prestidigitação. Fonoaudiólogo para me ajudar aí. Em experiência desse gênero. Mas sem ter contato com alguém de ofício, poderíamos ser facilmente enganados através de uma manobra hábil e interesseiro. A melhor de todas as maneiras para a gente poder ver um fenômeno desse, ele chama aqui a atenção, está no caráter, na honradez notória e no desinteresse absoluto da pessoa que obtém semelhantes efeitos. Então, para isso, você vai ter que conhecer a pessoa. E, normalmente, aquela pessoa que cobra para fazer isso, que está fazendo um espetáculo, você vai pensar o seguinte, gente, se eu sou espírito, estou desencarnado, eu vou me prestar a ficar cumprindo ordens de alguém que está encarnado só para ganhar dinheiro? Eu ficaria, vou fazer aparecer um livro aqui, aí daqui a pouco aparece o livro. Vou aparecer uma vez, pode até ser, Allan Kardec não está descartando, ele está falando, mas para isso acontecer é trabalhoso, tem que ter alguém repousando ali perto e tal. Agora, acontecer isso sempre, e em locais diferentes, você viaja daqui, vai fazer um espetáculo ali em outro lugar. Gente, Allan Kardec está garantindo para a gente, vai ser fraude. Tá? Tem um capítulo aqui no Livro dos Médiuns, lá na frente, que fala mistificação e charlatanismo. É um capítulo imperdível para todo mundo ler ali. Né? E fala, a gente vai olhar se tem pessoas que não teriam o menor motivo. Qual o motivo que a pessoa teria para poder estar inventando alguma coisa? Elas são médiuns sérios, estão estudando a doutrina, são pessoas que cumprem seu papel na sociedade, são excelentes pais de família. Essas pessoas você vai dar atenção. Fala, está no caráter, na honradez notória e no desinteresse absoluto. Vocês já ouviram falar de pneumatografia? Tem uns nomes complicados, né, no Livro dos Médiuns, né? O que é pneumatografia? É a escrita direta. E o que é a escrita direta? É o que aconteceu nos 10 mandamentos. A gente apareceu escrito lá na pedra, lá nos 10 mandamentos, né?
E aí Allan Kardec ele chegou a fazer experiências como essa. Ele falou que ele deixava o papel, aliás, aconteceu de maneira espontânea, não foi ele que provocou, tá? Ele não pediu para aquilo acontecer. Ele deixou um papel em branco dentro de uma gaveta, não tinha lápis, não tinha caneta, não tinha tinta, não tinha nada ali perto. Aliás, caneta na época nem tinha, né? Era no tinteiro não, mas é pena, né? Na pena, né? O pessoal fala, vale a pena como escrever aquilo bonito, né? Tinha pena. Aí o que acontece? De repente abri a gaveta no dia seguinte, estava escrito, falou, veio escrito de onde? E assinado pelo Espírito. Aí depois chamaram isso de pneumatografia, né? Que é o escrito direto. São fenômenos que são conseguidos dessa maneira, mas não é uma coisa fácil de conseguir. Então vamos lá. Aí ele coloca aqui, a teoria do fenômeno dos transportes e das manifestações físicas encontra-se resumida de forma notável na seguinte dissertação de um espírito. Aí ele vai descrever como é que é a dissertação. Mas ele fala assim, eu também, além do Erasto, depois tem uma hora que ele vai fazer perguntas para um espírito e depois vai confirmar com o Erasto. Fala, é isso mesmo? O que ele falou está certo? Vai tirar uma prova. Aí começa aqui a informação do Erasto. Vamos lá. Para obter fenômenos desta ordem é preciso necessariamente ter consigo médiuns que eu chamarei de sensitivos, isto é, dotados do mais alto grau das faculdades medianímicas de expansão e penetrabilidade, porque o sistema nervoso desses médios, facilmente excitável, permite-lhes, por meio de certas vibrações, projetar em torno deles uma profusão, né, o seu fluido animalizado. Gente, são os nomes tão complicados para quem não conhece, né? Mas vamos pegar aqui, ó. Quem lembra da história do Peixotinho? Vocês já ouviram falar desse médium aqui na história do espiritismo no Brasil? Quem era o Peixotinho? O Peixotinho era uma pessoa que era esse tipo de médium aqui, ó. Muito sensitivo, ele tinha uma facilidade muito grande de desprender esse fluido dele e acontecia um fenômeno de materialização o tempo todo. Na maioria das vezes, aparição de espíritos ou movimento de objetos, a grande maioria das vezes, mas raras vezes, mas também acontecia transporte. Mas com relação ao Peixotinho, isso podia acontecer sim. Eu até brinquei aqui da última vez, né, quando eu falei sobre esse tema, quem já teve oportunidade, já teve curiosidade de procurar no YouTube, né, ver como é que são esses fenômenos, é o seguinte, vocês já perceberam que nesses desenhos animados, a figura do fantasminha é sempre branquinha, né? E além de ser branquinha, ele flutua. Na minha época era o Gasparzinho. Tinha o Gasparzinho, fantasma camarada. Mas tinha outros fantasminhas ali que flutuam. Eu ficava, por que branquinho? Aí vou ver esse estudo, o ectoplasma, quando ele vai materializar alguma coisa, ele é igual um cano de barbear mesmo. Você pega aquele cano de barbear, sai aquela espuma branca. Aí aquela espuma branca vai se formando, vai daqui a pouco tomando forma, daqui a pouco vira a cabeça de alguém, aí a pessoa já se assusta, quem está ali, né? E daqui a pouco aparece aquele espírito ou aquele objeto. Se for um espírito, né, dá uma mensagem qualquer, fala alguma coisa e vai embora. Me lembrei até que o Gerson Simões Monteiro, quando ele estava aqui encarnado, que foi muitos anos, né, esteve à frente da Rádio Rio de Janeiro, ele relatou uma vez que ele participou muitos anos de fenômeno de materialização e que teve uma vez que apareceu materializado o pai dele. Quando apareceu o pai dele, ele se emocionou muito e a emoção dele atrapalhou o fenômeno, de repente desapareceu. Falou, volta, pelo amor de Deus, eu já não dava mais, porque ele se emocionou. Quer dizer, até as condições emocionais da pessoa pode atrapalhar. Eles vão falar aqui daqui a pouco no texto. Eles vão falar assim, ó, além de ter o médium e um espírito trabalhando, um médium só e um espírito só, não mais de um, tem também o seguinte, se você tiver pessoas do lado que estão curiosas, ou então pessoas que forem contrárias àquilo ali, que tiverem aquelas pessoas que vão só saber se é verdade mesmo, estou aqui para desmentir, né? Só essa intenção, ela atrapalha que o fenômeno aconteça. E a gente fica, poxa, por que atrapalha? Não podia acontecer e provar para a pessoa deixava até de ser cética, era deixar de ser ultramédia, desse jeito, né? Mas aí os espíritos falam, não, na verdade, a gente que está aqui do outro lado, a gente não tem obrigação nenhuma de dar prova para vocês. Prova para vocês eu já tenho bastante por aí. Você lembra de uma passagem do Evangelho, do rico e do Lázaro? Né? Que essa passagem é marcante, porque o Lázaro era um mendigo que ficava na porta desse rico. Aí quando desencarna, o Lázaro vai lá para uma região boa, lá do lado de Abraão, e o rico está aqui, né?
E o rico naquela região, passando daquela dificuldade, ele falou, mas por que ele está lá e eu estou aqui? Eu falei, é a recompensa que cada um recebeu pelas atitudes que vocês tiveram aí na vida. Como é que eu faço para ir para lá? Não, mas para ir para lá tem um abismo muito grande, não é assim não. Aí ele fala assim, deixa eu voltar lá para avisar para os meus irmãos, então, de que adianta? Eles já têm lá Abraão, tem os profetas, tem Moisés, eles não acreditam. Aqui na terra, então, gente, para quem está do outro lado da vida, é um desespero, sabe por quê? Aqui a gente tem um montão de religião e cada religião quer ser a dona do exclusivo da verdade. Então, uma quer dizer que a verdade está aqui, a outra, né? De maneira que até você fica assim, você vai conversar com algumas pessoas, as pessoas, quando vai se tratar desses assuntos, elas não tratam muitas vezes de experiência pessoal, não. Elas tratam de fé. Eu prefiro acreditar que seja assim. Gente, eu estou aqui na frente hoje espírita, fazendo estudos, porque eu tenho certeza da imortalidade da alma. A gente que conversa com os espíritos, que às vezes vê os espíritos, eu tenho certeza, mas a maioria das pessoas não tem. Então as pessoas ficam, olha, eu acho que é, porque eu fui lá naquela casa, aquele rapaz estava falando na frente, falou desse jeito. Aí os espíritos só falam pra gente, olha, para quem tiver essa dúvida, batei e a porta vai abrir. Buscai e achareis, pedi e obtereis, está lá no Evangelho. É trabalho de cada um. Vocês têm que procurar a prova de vocês. Allan Kardec buscou a prova dele. Mas ficar por curiosidade, querer provas, a gente até vai encontrar quando ela tiver uma utilidade mesmo. Veio na cabeça aqui agora. Jesus Gonçalves. Para quem quiser pesquisar depois, já que fica salvo aí na internet. Esse espírito Jesus Gonçalves, ele nasceu aqui em São Paulo, no século passado. Aí tem um determinado momento, ele ficou viúvo, tinha filho para criar, ficou com os filhos para criar sem a esposa. Aí pega a lepra. A pessoa que pegava a lepra na época, ranceníase, não existia cura como tem hoje. Você vê, tão pouco tempo, né? Década de 40, de 30, não tinha cura. Parava de repente uma viatura da vigilância sanitária na tua porta, porque alguém denunciou. E denunciou o quê? Viu uma manchinha no teu corpo, alguma coisa, falou pro pessoal da saúde, a pessoa vinha, te internava e acabou. Você era segregado mesmo, você virou igual um presidiário, você saía do convívio da família e ia lá para dentro. Ele estava num momento tão desgostoso da vida dele, que ele começou a ler o Livro dos Espíritos já dentro do manicômio, ele usava esse nome, né? Mesmo sendo para tratamento de ranceníase, usava o nome de... Não era leprosário, não. Para a gente, manicômio é quando trata de pessoas com deficiência, né, mental, né? Mas usava esse nome, lá em Parapitinga. Aí tem um momento que ele faz uma prece fervorosa e fala assim, existe os espíritos mesmo, me dá uma prova aqui agora. Né? E aí o que acontece? A água que ele ia beber vira remédio, quando ele vai beber a água está amarga, ele sente o mesmo gosto do remédio e aquele remédio proporciona um alívio à dor que ele estava sentindo por conta da lepra. E aí para ele já foi a primeira prova ali. Então tem alguns momentos, por quê? Porque Jesus Gonçalves simplesmente depois fundou o Centro Espírita dentro do leprosário. Ele, como tocava clarinete, ele fundou uma banda de música, ele fundou um grupo de teatro, ele fez uma coisa maravilhosa ali, aliviando a dor de muita gente que estava sofrendo ali dentro do leprosário. Ele se correspondia por carta para o Chico Xavier e falava, o meu sonho é ir aí pessoalmente te conhecer. Mas ele desencarnou antes e o Chico disse que teve um dia que ele estava lá em Pedro Leopoldo, e aquele clarão, aquela luz, falou, o que é isso? Quando ele olha para frente, o Jesus aparece para ele e fala, eu não consegui vir encarnado, terminei de desencarnar, vem aqui te dar um abraço. Ele foi lá visitar o Chico. Então, esse tipo de experiência, quando você tem, gente, ninguém tira de você. É uma coisa tão interessante, né? Eu estava conversando com um pastor protestante, que eu tenho um relacionamento com muitos pastores. Meu convívio, curiosamente, né? Futebol, tem um monte de pastor para tudo quanto é lá. Aí, eu conversando com eles e falando para eles, assim, da experiência que a gente tem, eu falei, olha, eu não escolheria a minha religião se não tivesse motivo para isso. Aí teve gente que, mas qual é o teu motivo? O meu motivo, aí na época eu falei isso, falei, não adianta você me dizer que é tudo negativo, porque eu sei que não é tudo negativo. Tem gente que fala que tudo que é espiritual é demoníaco, você ouviu falar isso? Tudo que vem do espírito é demoníaco, né? Eu falei, mas por quê? Não, porque se for isso, o demônio é muito bonzinho comigo, porque quando eu estou prestes a fazer uma bobagem qualquer, eu escuto aquela voz assim, meu filho, é isso mesmo? E ele vem me acalmando, ele vem, lembra que você estudou? E vou até confidenciar para vocês, e tem hora que eu escuto a voz, agora me deixa, aí depois eu me arrependo do que eu faço. A gente é assim, é rebelde ainda, né? Mas então não adianta se eu falar para mim que tudo é negativo, porque eu sei que não é.
quando você tem uma experiência dessa de transporte, alguém traz uma coisa para você, manifesta alguma coisa, gente, aquela experiência ninguém vai tirar. Agora, você pode até documentar, mas se a pessoa não vê em loco, né, pessoalmente, ela não vai se sentir convencida. Tem um cientista chamado Stevenson, né, que ele lá nos Estados Unidos ele foi financiado pelas universidades mais bem desenvolvidas, Berkeley, Harvard, para pesquisar só fenômenos de reencarnação. Então o que acontecia? Ele pegava uma menina novinha que tinha lembrança de vida passada. Falou, aonde? Você lembra mais ou menos qual é a cidade? Tal. Pegou qualquer indício, ele tinha recurso para isso, ele era financiado para isso. Ele pegava o avião, ia lá na outra cidade e deixou documentado vários casos de reencarnação. Aqui no Brasil também teve um doutor, que é o nome dele mesmo, não tem Guimarães o nome dele. Teve um, vocês lembram do nome? Não. Teve um aqui no Brasil também, me perdoa, eu tenho o livro dele em casa, quando eu lembrei do norte-americano, estou esquecendo do brasileiro, né? Me perdoa aqui. Mas teve um brasileiro que fez esse trabalho também. Aí você pega os livros dele e começa a ler, caramba, né? Mas enquanto você não vê pessoalmente, você não vai se convencer daquilo ali, você vai ficar só, alguém disse. Tem um livro que. Não é assim que acontece com a gente? Nós somos tombé pra caramba. A gente precisa de prova ali na mão, né? Essas provas acontecem, vão continuar aqui. Então ele fala, para obter esses fenômenos é preciso ter esses médios, uma sensibilidade maior. E as naturezas impressionáveis, as pessoas cujos nervos vibram com o menor sentimento, com a menor sensação, cuja influência moral ou física, interna ou externa, sensibiliza, são indivíduos muito aptos a se tornarem excelentes médios para efeito físico de tangibilidade de transporte. De fato, o sistema nervoso deles, quase inteiramente desprovido do envoltório refratário, que isola o sistema na maioria dos outros encarnados, torna o próprio. Está querendo dizer, aquela pessoa tem uma capacidade especial. Gente, vou dar uma experiência pessoal. Uma vez falaram para mim assim, olha, você tem um magnetismo que ele é um pouquinho acima da média, não que você seja especial não, você tem que abrir muito seu olho, porque o magnetismo, ele é neutro. O magnetismo você pode usar tanto para o bem como para o mal. Então, se eu tenho uma carga magnética maior, se eu desejar o mal para alguém, estiver perto daquela pessoa pode se sentir mal, pode sentir dor de cabeça, pode estar passando um sentimento muito pesado para aquela pessoa. Agora, se você tem esse magnetismo, ele é neutro, eu uso do jeito que eu quiser, se eu quiser usar para cura, se eu quiser usar para alívio, você vai, então é muito comum, né? A gente chega perto de uma pessoa, você dá um abraço, pelo menos comigo, isso acontece, né? Às vezes não é nem intencional, gente. Vem assim aquela coisa, bate nele, vontade de dar um abraço na pessoa. Eu vou lá dar um abraço, aí a pessoa vem aqui e chora, aí depois você não sabe quando eu estava precisando desse abraço, né? Aí eu fico, né? A gente é instrumento, a gente pensa que é alguma coisa, eles estão usando a gente o tempo todo. Eles estão tendo uma visão mais ampla da coisa, né? Então, quando ele fala para a gente, ó, você tem essa capacidade, vamos estudar, porque ela pode ser utilizada como para o bem como para o mal. Então eu prefiro pelo menos usar para o bem, né? Não me comprometer, né? Já que a gente não sabe por que traz essa capacidade. Uma vez eu fui perguntar para os espíritos, falei, olha só, alguém conhece aqui a biografia de Eurípides Barçanufo? Já ouviu falar desse nome, Eurípides Barçanufo? Quem é ele? Não, Eurípides Barçanufo, ele morava em Minas, em Sacramento, e ele tem uma coisa interessante, ele se tornou espírita e ele tinha a capacidade de se desprender do corpo. Ele era professor e médico ao mesmo tempo. Então ele estava dando aula para os alunos dele, ele passava um dever para os alunos. Aí dava lá 10 minutos para os alunos fazerem o dever. Aí nisso ele sentava na cadeira dele, meio que encostava a cabeça, que parecia que ele estava dormindo, né? Mas na hora que ele estava lhe dando aquela cochilada ali, o espírito se levantava, ele saía do corpo e ia atender os pacientes. Então ele tinha casos curiosos que são relatados o seguinte, né? A pessoa vinha falar assim, minha esposa está doente em casa. Aí ele está pegando o cavalo, na época não tinha carro como a gente tem hoje, né? Não tinha telefone, né? Está pegando o cavalo, está vindo correndo. Aí quando ele chega, que ele acorda o doutor Eurípides, aí o Eurípides falava, eu terminei de chegar lá, a tua esposa já está bem, tá bom? Passei o remédio. Mas como? A estrada era só essa aqui? Não, eu já fui lá. Aí chegava lá, a esposa confirmava, falava, não, o doutor Eurípides esteve aqui e cuidou de mim. Né? A pessoa tem essa capacidade. Aí eu fui perguntar para os espíritos assim, vem cá, como é que a gente faz para desenvolver isso? Deve ser legal ter isso. Né?
Aí eu fui perguntar, aí ele falou, sabe como é que você desenvolve isso? Quanto mais você tem assim, preocupação com o próximo, desprendimento com o próximo. Aí falou, tem gente que desenvolve sem perceber, por exemplo, uma pessoa que é uma enfermeira, ou que é um médico, mas aquele médico dedicado, que ama o que faz e que ama os pacientes, ele vai deitar em casa, enquanto ele está deitado, ele está pensando no paciente dele. Então, desse ponto, ele está indo lá, atendendo o paciente, né? Eu tive uma experiência só assim, gente. Eu gosto de passar essas experiências, né? Olha a experiência que a gente teve. A Monique está aqui comigo, ela trabalhou comigo na visita do Dr. Erma, que a gente fazia, tinha esse nome, visita do Dr. Erma. Acontece até hoje lá no Centro Espírita Leopoldo Machado. Vai visitar pessoas que estão enfermas. Então eu falei com eles o seguinte, falei, olha, vou pedir um favorzão para vocês. Eu trabalho a quarta-feira, começa por volta de 5 horas, acho que até hoje continua esse horário. Eu não estou mais nesse trabalho. Quando for 8 horas da manhã, bota o relógio para despertar, o celular para despertar, e onde vocês estiverem, para o que vocês estão fazendo, vamos fazer uma prece todo mundo junto. Só que, gente, é impressionante, tem que ensinar a fazer prece. Gente, prece não pode ser que amém. Não é isso, não. Olha o que eu quero pedir para vocês. Primeiro vamos fazer prece uns pelos outros, os trabalhadores. Somos nós três aqui, vamos imaginar que eu saiba onde ela mora. Na hora que eu pensar nela, eu fechando meus olhos, que eu estou imaginando eu indo na casa dela, indo na porta da casa dela, visitando o lar, pedindo para abençoar aquele lar. Então eu pedi para fazer primeiro entre nós trabalhadores e depois com os assistidos. Né? E teve uma especial, né, que eu ia visitar naquele dia. Então a casa dela era assim, né? Você entrava por um portão, descia 3 degraus, tinha uma avenida, a terceira casa à esquerda era a casinha dela. Era uma casinha dele. Aquele conjugado, né? Cozinha, sala com banheirinho. Então eu mentalizei aquilo tudo com calma, foi legal. Quando dá 5 horas da tarde eu chego lá na casa dela. Aí a filha dela, ela foi hoje de manhã, ela falou que viu você, viu fulano, não viu todo mundo, que nem todo mundo entra nesse nível de desprendimento, mas viu alguns trabalhadores, viu você, viu fulano, aí pegou o livrinho do Dr. Erma e virou, aquele livrinho pequenininho, de bolsa. Inclusive esse senhor aqui também estava aqui, o espírito do Dr. Erma. Eu falei, esse aqui eu já não garanto, mas que a gente estava, então eu estava na minha cama, com os olhos fechados, desprendeu, foi lá tudo bem. Aí, no sábado eu vou fazer palestra na Malé, a Malé que ela falou aqui agora no início, lá no Antônio de Aquino, e na época quem dava a mensagem mediúnica era a dona Neuza. Aí a dona Neuza, quando termina a mensagem dela, ela fala assim, olha, eu falei isso, né? Falei que dessa experiência, ela falou, e passa a ter mais fé, porque era o doutor Erma que estava do teu lado mesmo. Aí eu parei na hora, falei, tá vendo, a gente duvida? Era o doutor Erma que estava do nosso lado. Então eu estou convidando vocês o seguinte, descobriu que tem essa capacidade, vem estudar, porque você pode estar utilizando, né, essa a gente não sabe por que traz, eu já estou dizendo por que traz, né? A enfermeira trouxe porque ela, na encarnação passada, ela cuidou muito bem do paciente, então ela trouxe essa capacidade, a gente às vezes traz esse magnetismo para a gente. Então vamos usar para coisa boa. Mas voltando aqui para o fenômeno de transporte, né? Ele vem dizer aqui que acontece sempre nos lugares, né, que normalmente se traz flores, frutos, traz substâncias assim, bala, joia, anel, ele vai descrever aqui. E quando começa a fazer a pergunta para o espírito que promoveu o trabalho de transporte, ele vai falar o seguinte, olha só. Primeiro, número 1. Querei dizer-vos, por favor, por que os transportes que produzis só ocorrem durante o sono magnético do médium? Aí a resposta que ele deu. Isso se deve à natureza do médium, os fatos que eu produzo quando o meu está adormecido. Eu poderia até igualmente produzi-lo com outro médium no estado de vigília. Ele vem falar que tem um médium que tem essa capacidade de doar o fluido animalizado dele, mas que normalmente ele utilizava um médium que estava ali em estado de repouso. A pessoa está dormindo, foi como eu falei, né? Pegou o fluido dele, combinou, você vai envolver essa matéria aqui. E quando envolveu essa matéria, ela vai ficar com a ponderabilidade da mesma matéria que a gente não está vendo aqui. Quer dizer, é até interessante assim. Vocês lembram dos Jetsons? Eu era criança, o Jetson não falava disso? Aquele desenho do Hanna-Barbera lá atrás. Você botava uma coisa aqui, desintegrava, aparecia do outro lado. Ele pegou,
transformou essa propriedade da matéria, levou, atravessou parede tal, e deixou em outro lugar. Isso eu só acredito vendo. Se a gente buscar as experiências, pode ser que a gente veja, mas eu já garanti que é difícil, né? A coisa vai acontecer na maioria das vezes de maneira espontânea. Mas vamos lá. Por que fazeis demorar tanto tempo o transporte dos objetos? E por que excitais a cabeça do médium, aumentando-lhe o desejo de obter o objeto prometido? Aí o Espírito responde: esse tempo me é necessário a fim de preparar os fluidos. Eita, o pessoal que trabalha com química aí, ó. Ele está pegando o fluido dele com o fluido do médium, está preparando esses fluidos. É um laboratório que está tendo lá do outro lado, né? Para depois jogar esse fluido aqui, fazer isso aqui ficar invisível também e transportar. Ele falou que precisa de um tempo, não acontece rápido não. E quanto à excitação, né, da cabeça do médium, muitas vezes é apenas para divertir as pessoas presentes e a sonâmbula. Aí o Erasto, que é esse espírito sério, fala: peraí, vou fazer uma observação. O espírito que está respondendo, ele não sabe muito bem o que ele está dizendo não. Ele não percebeu o motivo desse desejo que ele instintivamente estimulou, sem compreender o efeito. Ele acredita que está divertindo, não é isso. Ele está provocando uma emissão maior de fluido. Por isso que quem quiser estudar esse assunto, tá falando aqui em palestra, tem que chegar em casa e ler com calma de novo, né? Para poder pegar o máximo que vocês puderem aqui. Aí terceiro, a produção desse fenômeno se deve à natureza especial do médium? Ele vai confirmar. A produção se deve à natureza do médium. Só pode produzir-se com naturezas correspondentes. Então, gente, ó, se você não tem essa propriedade, não adianta querer ter. Aliás, é uma infantilidade, me desculpa aqui o termo, né? A gente querer assim, eu queria muito ser médium. Eu queria, não deve ser bom ser igual o Chico Xavier. Não, gente, olha só, quer desenvolver a mediunidade? Se a minha mediunidade, por exemplo, está sendo de fazer estudo aqui na frente, como é que ela vai ser desenvolvida? Nesse momento a minha mente fervilha. Eu fico recebendo ideias aqui, ó, coisas que até eu não sabia, e depois que eu falo, aí chego em casa e falo: caramba, eu vou pesquisar aquilo que eu falei, eles estão aproveitando. É assim que a coisa funciona. Agora, está tendo a iniciativa minha de vir para cá para frente falar. Se você for para ir para a cozinha, vai ser uma outra coisa completamente diferente. Vai te direcionar os temperos. Ó, você vai fazer comida para morador de rua, não pode ter tempero forte, que você vai fazer mal a ele, ele não está acostumado, ele está comendo. Para ele tem que ser um feijão com arroz, aquele sopadinho, né, de batata, cenoura, uma carne moída. Se você vai ficar na porta entregando página para as pessoas, recebendo a pessoa, a mediunidade vai ser desenvolvida de outra maneira. Você vai começar a perceber daqui a pouco, do nada, passa uma pessoa, tem uma coisa errada aí. Aí você vai na direção da pessoa: tá tudo bem, prazer, tá? Você vai de maneira informal, né? Se a pessoa tiver um pouquinho de confiança, conquistar aquela pessoa, o que ela vai fazer? Ela vai abrir o berreiro e falar: não tá não, eu estou vindo aqui porque tá com ideia de suicídio, porque perdeu alguém. Aí você, então peraí, vai começar a aprender a confiar mais. É assim que a gente vai desenvolvendo, sabe? Mas não nessa coisa de querer fazer tudo. Aliás, com relação a esse tema, mais uma vez eu vou lembrar vocês. Chico Xavier teve um momento da vida dele que ele foi querer fazer um fenômeno de materialização. O que aconteceu? O Emmanuel deu uma puxão de orelha bem dado, ele materializou o Emmanuel mesmo. Ele apareceu um espírito assim, todo mundo vendo, falou: é muito bonito, mas vamos parar a partir de agora, nossa missão é livre. Isso aqui está servindo para quê? Para convencer meia dúzia que está participando? Não, o livro vai chegar em corações de várias gerações de pessoas, então para com esse trabalho a partir de agora. E a gente tem que fazer isso, não ficar aquela: eu queria tanto produzir um fenômeno de transporte. Lá, fique sabendo que pode acontecer, é possível? Pode, nessas condições aqui. Quando a gente começar a ver esses espetáculos que tem por aí, duvidem. Eu, quando era criança, eu não sei se eu vou lembrar, a gente está ficando velho, passou dos 50, né? A gente começa a ficar velho, né? Eu tinha um espetáculo que tinha, era a Mulher Congo, acho que era isso. Você viu uma mulher, né? Aí daqui a pouco ela estava presa numa jaula, aí o pessoal projetava um filme ali, tinha uns efeitos ali, todo de ilusão mesmo. Parecia que a mulher virava um macaco. Daqui a pouco queria destruir aquilo, abrir aquela jaula, depois voltava ao normal. Vocês lembram disso? Entregou a idade. Aí o que acontece? São fenômenos que são feitos para espetáculo. Esses espetáculos são até legais. Agora, você achar que o espírito está ali se predispondo a fazer aquilo ali, que tem um médium ali à disposição dele, se soubesse o risco que coloca a saúde do médium cada vez que vai fazer esses transportes todos, vai usar o ectoplasma dele, né? Retira o ectoplasma, depois tem que botar tudo de volta.
E a utilidade também tem que ter uma utilidade, tem que ser uma coisa boa, está sendo usado como uma coisa boa. Eu lembrar que eu falei da última vez, no último estudo aqui, foi muito parecido no estudo que eu estou fazendo hoje com o último. O doutor Paulo Frutuoso Evangélico, que tem um trabalho que a gente admira bastante, um médico que trabalhou muito tempo ali no Frei Luiz e agora resolveu escrever uns livros, a medicina do futuro, né? Mostrando as experiências que ele teve. Eu me lembro de um vídeo dele, ele sendo entrevistado, isso há mais de 15 anos, lá para 2005, mais ou menos, ele sendo entrevistado pela Yasmin Madeira, né? Essa amiga que está em Portugal hoje. Aí a Yasmin, né, perguntando esses fenômenos de materialização, falando, não, lá acontece fenômeno de materialização na nossa casa, mas só é autorizado para casos que a medicina já desacreditou. É aquele câncer em estado terminal, a pessoa que já não tem mais esperança que pela medicina da Terra está sendo usado lá. E o que acontece? Normalmente o espírito vinha, se materializava, ele ia ali e dava um passe, usava o fluido dele, né? Ele aparecia, para que serve isso, gente? Em primeiro lugar, que a pessoa que já está desacreditada, todo mundo tem medo de morrer. Eu fui visitar um amigo querido que essa semana, ele está nesse estado. De metástase, já não tem mais esperança, ele está na cama. E na hora vem aquela coisa, fala para ele da morte. Tá bom. Ó, vou falar uma coisa pro senhor, mas ó, não é pro senhor achar que vai acontecer com o senhor agora não, tá? Tá bom. Gente, a morte não existe não. Aí fui descrevendo para ele, sabe o que vai acontecer com o senhor? Você vai sentir um choque. Já tomou choque elétrico? Ou então já deu uma topada, aquela topada que você sente choque? Vai dar um choque no seu corpo, a partir dali você vai começar a desligar corpo do espírito. Quando você chegar do outro lado, não é uma coisa fácil, porque imagina só aquela pessoa que está na cama durante um mês, quando vai levantar, ela tem que fazer uma fisioterapia primeiro, você não vai conseguir levantar logo de cara, você vai ter que ficar um período ainda, né, se restabelecendo, se recompondo. Aí daqui a pouco você começa a ver aquelas coisas embaçadas assim, mas começa a reconhecer, fala, aquilo ali é minha avó, aquilo ali começa a reconhecer, você vai ver que tem parente do teu lado o tempo todo te ajudando. Não fica com medo. A gente tem família, aqui tem família do outro lado também. E a família do outro lado é bem maior às vezes do que daqui também. Eles fazem festa aqui pra gente quando a gente nasce, fazem festa pra gente quando a gente chega lá do outro lado. Aí você vai conversando, então esse fenômeno que estava acontecendo, de materialização, estava servindo para quê? Para ele ver que o espírito existe, para ter a ideia de imortalidade. Porque ele poderia tomar o passe de um encarnado ali, mas acabou. Né? Mas ao mesmo tempo ele está tendo a certeza da imortalidade da alma e está tomando um passe para isso. Ele vai desencarnar. Aliás, o nosso trabalho muitas das vezes foi isso, né? A gente estava preparando a pessoa para desencarnar. Depois a gente era chamado no velório toda hora. Meu Rob, você pode fazer uma oração para a gente? Quantas vezes eu fiz oração em velório? Né? A pessoa fica grata, né, por ter tido contato com ela durante aquele período. Mas voltando para cá. Então se deve, né? Aí, ó, a influência de pessoas presentes representa alguma coisa? Aí a resposta que ele dá no 4. Quando há incredulidade, oposição, podem muito nos incomodar. Preferimos apresentar nossas provas aos crentes e às pessoas versadas no espiritismo. Mas não quero dizer que com isso que a má vontade poderia paralisar-nos completamente, não. Mas ele está dizendo para a gente que se tiver aquela pessoa que está indo ali só de curioso, né, pode atrapalhar o fenômeno e atrapalha, como eu falei do Gerson Simões aqui, né, se emocionou. Aí depois ele pergunta, onde foste pegar as flores e as balas? Flores eu pego no jardim, em qualquer lugar. Né? Quando você vai pegar flores, essas coisas, tranquilo. Mas quando vai pegar um objeto, assim, um anel, uma coisa, fala, não, esse anel eu peguei em determinado lugar, né? Aí eles vão ter esse cuidado. Ou eles vão levar de volta depois e botar no lugar de novo, ou então eles vão pegar um que ninguém vai notar mais falta, né? Que a gente sabe, às vezes a gente tem uma determinada coisa, mas às vezes traz uma coisa assim mesmo, né? Tangível mesmo, uma chave. A pessoa não vai sentir falta da chave, né? Se ela precisasse usar, ela ia sentir sim. Então, gente, tem que ter uma utilidade. Os espíritos não vão fazer isso com a gente, de ficar fazendo as coisas na nossa casa e sumir desse jeito não, tá? Tem que ter uma utilidade. Eu, quando era criança também, você já ouviu falar do São Longuinho? Eu perdi o negócio, eu peço pro São Longuinho para me ajudar. Depois deu 3 pulos e grito. Gente, os espíritos devem morrer de rir da gente. Né? Então não vai acontecer esses fenômenos de transporte dessa maneira, não vai. Tem que ter uma utilidade, tem que ter uma condição muito especial. Agora, quando acontecer, você vai falar, cara,
deve ter sido o médico que virou, né, esse negócio aqui tão próximo da gente, né? Mas como é que foi, né? Você vai ficar aquela curiosidade, né, que eles estão falando aqui, né, desse lado especial. Aí ele bota aqui, no 7. Os anéis possuem valor. Onde os pegaste? Aí eu tirei de lugares desconhecidos. E de maneira que ninguém pudesse sofrer qualquer prejuízo. Falando, não estou prejudicando ninguém. Eu me lembro de novo do Ghost, outro lado da vida, né? Tinha um fantasminha lá no Ghost, não, o espírito dava tapa no trem, lembra disso? Quem viu o filme, né? Ele pulava, acertava lá o luxo do trem, chutava a chapinha no chão. Enfim. Aí, ó, uma pergunta legal, né? Será possível trazer flores de um outro planeta? Fala, não, para mim não é possível. Por que não é possível? Tem que ter organização material desse planeta. Sair daqui, você não vai conseguir pegar coisa de outro planeta. Outros espíritos teriam esse poder? Não, isso não é possível, em razão da diferença dos meios ambientes. Agora quem está falando é Erasto. Você só vai conseguir fazer transporte de coisa daqui da Terra. Nossa. Os objetos que você trouxe, você pode fazer desaparecer de novo? Claro, pode. É trabalhoso. Pode. Eu já fico antevendo, daqui a pouco a gente vai estar lá do outro lado. A gente que já sabe da imortalidade da alma, daqui a pouco é a gente lá tentando fazer alguma coisa. Gente, me emociona até, uma vez a gente recebeu a informação de que aquele trabalho que o Chico Xavier fazia de Correio do Amor, eram mães que perderam filhos que iam procurar o Chico, né? E recebiam a mensagem. Eu nunca tinha me atentado para isso. O Espírito falou para a gente que a festa maior, quem fazia eram os Espíritos, não era a mãe. Porque o Espírito desencarnou, né? Saiu daqui. Ele está do outro lado querendo viver a vida dele em paz, mas a mãe está aqui com ideia de suicídio, está triste aqui. Aí quando a mãe recebeu uma carta dele, a mãe deu aquela animada, ele falou, agora eu posso viver, agora é a felicidade maior deles que estão do outro lado. Mas a gente tem essa visão fechada, só da gente aqui encarnado, né? Vamos começar a olhar a gente como espírito, né? Nós somos espírito. Todo dia quando a gente dorme, a gente vai lá para o outro lado, a gente, né, interage, tem que começar, eu sou um espírito imortal, eu não sou esse corpo. Esse corpo está até passando rápido demais, né? Olha o cabelo branco aqui, ó. Daqui a pouco vai embora. Agora o que eu sou de verdade, ó, é imortal, vai seguir a jornada. Aí ele pergunta aqui no 12, quais são as dificuldades que encontrais? Não, nenhuma outra, a não ser as más disposições fluídicas que podem nos ser contrárias. Como trazeis o objeto? Vocês trazem segurando com a mão? Resposta, não. Nós envolvemos o objeto com esse fluido e a partir da nossa vontade. O espírito não vai fazer isso não, gente. Não vai. Tá? Aí o espírito, vamos começar a pensar assim, o espírito ele tem a visão 360 por 360, a gente precisa do olho. Ele chega por aqui, por aqui, por aqui. Ele está vendo tudo. Sente o cheiro da mesma maneira. Se comunica da mesma maneira. A gente tem que começar a fugir. Eu estudo o livro dos Espíritos mesmo e depois você, através da prática, né, comparando a informação que eles trazem para a gente. Então, acabar. Aqui eu preciso desse órgão aqui. Lá do outro lado eu não preciso não. Aí ele bota aqui. Trarias com a mesma facilidade um objeto de peso considerável? 50 quilos, por exemplo. Celular. Quantas gramas aqui? Pegar uma coisa de 50 quilos já é mais complicado. Aí a resposta que ele dá. O peso nada representa para nós, trazemos flores porque é mais agradável. Mas aí o Erasto vem embaixo e corrige. Fala, não é bem assim que ele está falando, ele não sabe o que está respondendo. Aí o Erasto fala assim, a massa dos fluidos combinados é proporcional à massa dos objetos. Se você vai pegar uma coisa mais pesada, precisa de mais fluido. Tá? Então é química pura, né? Você vai daqui a pouco estar lá do outro lado, vai ver como é que funciona. Aí você vê como é que a gente está atrasado, né? Eu já estou na minha hora já. Né? A gente vê como é que a gente está atrasado, né? Porque você pega assim, a medicina do Cristo. Cristo, com a vontade dele, manipulava os fluidos e fazia uma pessoa cega enxergar. Então, né, pegava a pessoa coxa e botava para andar. Né? A gente vai chegar lá. A nossa medicina já está começando a descobrir o poder da oração. Viu quanta matéria científica falando agora do poder da oração? Não, eu estou vendo aqui, ó. O paciente que faz oração está melhorando mais rápido. Né? Então, a gente está começando a descobrir que aquele capítulo 1 lá do Evangelho, aliança da ciência com a religião, é o momento do século XXI. Por isso, ó,
foram palavras rápidas, eu fiz uma análise rápida, mas não vai ter graça se a gente não pegar em casa agora e estudar, e até se permitir discordar também, que a gente não é dono da verdade, não. Todo mundo é aprendiz, tá bom? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Agradecemos ao nosso companheiro Robson, que realmente, né, tem muito material para a gente estudar. A curiosidade também desperta a vontade do estudo, né? Tudo que ele falou aqui, a gente vai lá na internet, vai buscar o Gerson, né? Então, isso é muito bom. A gente agradece ao nosso querido companheiro. E vamos agora para o segundo momento da reunião, que é o momento do passe, aonde a gente vai solicitar aos nossos companheiros e queridos médios que se posicionem para o momento do passe. Em casa, da mesma forma, nós podemos nos posicionar e nos ligarmos à nossa casa para que nós possamos também receber o passe neste momento. Então, que os nossos pensamentos sejam de pedido ao Mestre Jesus. Querido Jesus, agora voltamos ao teu coração para te pedir como médico de nossas vidas, para te pedir que possas, através das mãos amorosas dos médios e desses trabalhadores da nossa casa, trazer os fluidos, a medicação necessária a cada um de nós, neste momento do passe, que todos nós possamos sentir a energia entrando sobre nós e agradecer e agradecer e agradecer. Então solicitamos a Ti, querido Mestre, querido médico, para que possamos neste momento do passe sermos abençoados. E que Deus abençoe a todos nós. Meus irmãos, então, aqui no Evangelho, nós vamos falar um pouco da destinação da terra e causa das misérias terrestres. Porque muitas pessoas perguntam por que há muita dor, há tanto sofrimento na terra. A razão da dor, do sofrimento da Terra, é porque a Terra é um planeta de provas e expiações. É um planeta em que todos nós, espíritos que estamos reencarnados na Terra, estamos passando por provas ou por expiações, porque somos doentes da nossa alma, doentes da alma. Então nós não somos sadios. E nós somos espíritos rebeldes também à lei de Deus, já agimos na lei em reencarnações passadas, falhamos com a lei, e estamos aqui para reparar com a lei de Deus as nossas faltas, que é a expiação. E a prova serve para a gente testar se nós fizemos um aprendizado. Então, a Terra é como se fosse, entre os planetas habitados do universo, uma hospital, uma penitenciária, uma região insalubre. E não se manda para hospital pessoas sadias, não se manda para penitenciárias pessoas que não cometeram mal. Então, nós somos esses doentes, necessitados de nos curarmos, e a Terra é o local adequado para a nossa depuração. Quando nos curarmos, iremos para mundos felizes, superiores à Terra e melhores que a Terra.
Mas enquanto tivermos com as nossas mazelas interiores, vamos estar aqui na terra. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Vamos agora trazer para todos nós a comunicação do plano espiritual. Que a paz reine entre vós. Nos momentos de dor, nos momentos da aflição, parem e elevem seus pensamentos para que sejam auxiliados a falar com o próximo, usando a sabedoria que o Pai vos ensinou. Vede o Cristo. Irmãos, todos vocês o tenham um exemplo a ser seguido. Não se abalem com as faltas cometidas pelos homens encarnados. Às vezes, nos frustramos ao vermos irmãos dando as mãos mesmo com o coração cheio de cólera, um para com o outro. Então, como em tempos passados, temos que viver entre vós, repetir o que o Mestre Jesus nos ensinou: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Assim, meus amados, estarão então seguindo o modelo. Querem dor maior do que a que ele sentiu? Entendemos que todos vocês são aprendizes do amor de Jesus. Por que de Jesus? Porque, para entender o amor do Pai, é preciso entender o amor do Filho. Para que isso aconteça, todos vocês precisam ser mais humanos com o irmão ao lado. Ainda veem um irmão de mãos estendidas e não prestam socorro. Como choramos ao vermos isto entre vocês, que muito conhecem ou que dizem querer aprender. Entendemos que para vocês se melhorarem, há necessidade de voltar mais e mais. Ou então, façam diferente, ajudem uns aos outros, corrigem-se, modifiquem-se, até que estejam enxergando mais, ouvindo mais, sentindo mais a dor do irmão quando a dor de vocês vier. Então vocês estarão às mãos e verão que somente o pão não o sustentará. Paz, dissemos, imploremos a força divina para que vocês a sintam. Pedimos a paz reine entre vós, sem fingimento. Deixem que ela seja o abraço fraterno, a palavra irmã, o amor incondicional. Paz, que essa pequena palavra seja um grande incentivo para todos vocês, o irmão trabalhador do Cristo. Envolvidos com esta palavra do plano espiritual, possamos agradecer tudo que hoje aqui tivemos a oportunidade de receber. O estudo que esclarece, o passe que sustenta e cura, a água fluidificada que é a medicação, o abraço que recebemos de todos os espíritos trabalhadores desta casa, o abraço especial do Mestre e do Médico Jesus. E em nome deste amor que todos têm por nós, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, e é a Ele que solicitamos a permissão para darmos por encerrada a reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus.